Como entrando já nos nossos títulos, né, nos nossos temas de pregação, como os irmãos sabem, o pastor propôs uma série de pregações, onde o título para o ano inteiro ele intitulou como Raízes. Qual que é o objetivo disso? A gente entender quais são as raízes que nos fortalecem, onde nós estamos firmados como cristãos, onde que a igreja tem que estar firmada. Por isso nós vimos raízes no caráter de Cristo, raízes no amor, raízes no serviço. E o tema do mês passado foi Raízes na Família e na Comunidade. Encerrou com a última pregação da semana passada desse tema. A partir de hoje, durante todo esse mês, o tema do mês é Raízes na Igreja e nos Dons Espirituais. Então essa é a primeira pregação referente a esse tema que nós estamos vendo, e até o final do mês, as próximas 3 pregações, que se eu não me engano são o pastor que estará ministrando, serão sobre esse tema. Então, qual que é o objetivo, né, desses temas, dessa formulação, dessa forma que o pastor organizou as pregações? É que a gente pudesse entender onde a nossa fé se baseia, que a gente pudesse crescer como cristãos e ser cristãos maduros. Cristãos não que precisam somente de cuidados. Em todo momento nós precisamos de cuidados, mas cristãos que possam cuidar de outras pessoas. Cristãos que possam cumprir a missão plenamente que nos foi dada, que é conhecer a Deus e levar o nome dele a ser conhecido às pessoas. Então esse é o nosso objetivo, por isso que foi organizado dessa forma. Então, com base nessa... eu falei isso para que os irmãos pudessem entender, né? E hoje o nosso tema é Raízes no Corpo de Cristo. E o texto que nós vamos ler está em 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao versículo 27. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias nesse texto, por favor. Primeiro Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 27. Eu não coloquei ali no tempo porque ia ficar grande, mas o tema, né, inclui o dizer: a igreja floresce quando seus membros entendem que pertencem uns aos outros no corpo de Cristo. Esse é o tema da pregação, tá, irmãos? Todos encontraram? Amém? Vamos ler. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados em decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual
cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Eu falei até o 24, né? Eu passei um pouquinho, mas tudo bem. Vamos orar, irmãos? Pai amado, te agradeço, ó Pai amado, pela tua palavra, Pai. Cremos que a tua palavra é a verdade, ó Pai, e pedimos agora, em nome de Jesus, que ela fale aos nossos corações, Pai. Pai, não que outras questões não impeçam, ó Pai amado, da sua palavra alcançar os nossos corações, de serem entendidos, ó Pai. Que as minhas limitações, ó Pai amado, não seja impedimento, ó Pai, para que a sua palavra transforme as vidas da sua igreja, Pai. Que distrações, ó Pai amado, ou pensamentos, ó Pai amado, também não atrapalhem, ó Pai, o entendimento da tua palavra, Pai. Queremos, ó Pai amado, que ela é viva, Pai, e pedimos a Ti que fala aos nossos corações, para que possamos conhecer a Ti, para que possamos amar a Ti e possamos glorificar Teu nome com as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. A gente vive um tempo em que nós vivemos num mundo em que as pessoas são muito individualistas. Acho que todos nós aqui temos contato com pessoas e já tivemos alguma situação em que nós podíamos perceber a individualidade que as pessoas vivem no mundo. Na empresa onde a gente trabalha, por exemplo, em locais onde a gente trabalha, é muito comum que haja situações em que as pessoas não estão preocupadas com os outros, né? A maior preocupação que existe no coração das pessoas é ser promovidos. Conseguiu? Obrigado, Jojo. Desculpa meu engano. Desculpa meu engano. Se eu não conseguir passar, você passa para mim, tá? Anterior. Aí. Deixa que eu vou tentar passar. Se eu não conseguir, eu te peço para passar. Então, nas empresas onde a gente trabalha, por exemplo, as pessoas costumam ser individualistas. E nós estamos inseridos nesse mundo, né? Acho que um exemplo muito claro que eu tenho em relação a isso é quando na empresa onde eu trabalho, no começo, é uma equipe grande, 12 pessoas, só podia tirar uma pessoa a cada mês, né? Só uma pessoa por vez poderia tirar férias. E algumas pessoas achavam que tinham que tirar, geralmente os meses mais disputados são os meses de janeiro, né? Não sei se na empresa onde os irmãos trabalham também é assim, mas todo mundo queria tirar no mês de janeiro. E algumas pessoas achavam que tinham sempre que tirar no mês de janeiro, né? Algumas pessoas achavam que outras pessoas não tinham também o direito de tirar no mês de janeiro. E eu via claramente assim, um interesse, né? A pessoa só estava preocupada com o interesse dela. Outras pessoas também gostavam de tirar no mês de janeiro. Algumas pessoas, muitos, né? Na verdade, a maioria tinham filhos, né? Que estavam de férias também no mês de janeiro, gostavam de tirar férias no mês de janeiro. Quando eu passei a ser líder dessa equipe, eu combinei com eles o seguinte: vamos fazer o seguinte, todo mundo quer tirar em janeiro ou julho, alguns queriam tirar em julho. Então, a gente pega todas as pessoas que têm interesse em tirar nesse mês e vê quem tirou há mais tempo. Se tem o João, o Tiago e o Pedro. O Pedro tirou faz 5 anos, os outros tiraram há menos tempo, então o Pedro tem esse direito, né? Mas assim, foi necessário criar regras para que as pessoas pudessem ceder o direito, as pessoas pudessem abrir mão daquilo que elas queriam em prol do outro. Então não foi uma coisa, algo voluntário. Então isso a gente vê isso, muitas questões. Uma outra questão que eu via também no meu trabalho é plantão. Como os irmãos sabem, alguns irmãos sabem aqui, eu trabalho numa empresa que a gente faz plantões, porque ela precisa funcionar 24 horas, né? E tem os plantões de final de ano, Natal e Ano Novo. E esse é um plantão que ninguém quer pegar. Ninguém quer estar na ceia de Natal ou junto com a família no Ano Novo e ser chamado e ter que sair para ir trabalhar, né? Então ninguém queria tirar plantão. Dava uma briga muito grande porque ninguém queria tirar plantão nessas épocas. Então eu vejo um desejo muito grande de que a vontade, né, minha particular esteja sobre a vontade dos outros, sem pensar no que os outros podem sofrer, nas consequências, né? A gente vê isso também, é uma situação em que eu me vejo, que eu peço a misericórdia de Deus, é no trânsito. Não sei se os irmãos, com certeza os irmãos já passaram por isso, quando tem aquela fila enorme para entrar num determinado lugar, vem uns espertinhos e passa na frente, né? Ou quando tem trânsito, na Mogi Bertioga, ou seja, em qualquer lugar, e as pessoas vão pelo acostamento, né? É o momento que eu preciso da misericórdia de Deus, porque é o momento que eu tenho que falar, meu Deus, me deixa calmo, que o amor possa prevalecer, porque
A gente fica bravo com essas situações, né? E nisso a gente vê a individualidade das pessoas. As pessoas só querem aquilo que é melhor para elas, sem se preocupar com as consequências que vai ter para outras pessoas, né? Ou o quanto outras pessoas podem ser prejudicadas, né? E uma coisa que a gente vê é que as pessoas valorizam mais a independência, a autonomia e a realização pessoal acima de tudo, né? Independente do que isso vai custar para outras pessoas. E nós estamos inseridos nesse mundo. Esse mundo é onde nós vivemos. Nós não somos desse mundo, mas nós estamos inseridos nesse mundo. Isso nós não podemos evitar. Enquanto Deus permitir que nós estejamos aqui, nós vamos permanecer nesse mundo. E o problema é que isso pode influenciar na nossa maneira de ver a igreja, na nossa maneira de trabalhar na igreja, na nossa maneira de viver em sociedade dentro da igreja. E diante disso, muitas pessoas podem perguntar, o que é comum hoje em dia, né? O que essa igreja pode fazer por mim? Muitas pessoas vão à igreja pensando, o que a igreja pode fazer por mim? Eu vou na igreja, mas será que lá eu vou receber bênçãos? Lá eu vou ter algum benefício? O que eu posso ganhar indo à igreja? O que eu ganho fazendo isso, né? A gente percebe que muitas igrejas, as igrejas que mais têm movimento, são as igrejas que mais oferecem algo para os seus membros, para as pessoas que frequentam os seus cultos. São as igrejas mais cheias. Não estou falando que não existem igrejas cheias que não preguem realmente a palavra, mas as igrejas que oferecem algo em troca, realmente são as igrejas que mais atraem pessoas. O ser humano é assim. Isso é uma característica nossa. Nós temos essa necessidade, nós temos esse desejo, né, de ganhar coisas, né? Mas existe um outro lado também. Essa ideia errada de igreja faz com que muitas pessoas sejam cristãos sem frequentar nenhuma igreja. Isso também é errado. Eu vi uma reportagem no YouTube sobre pessoas cristãos evangélicos que estavam se afastando das igrejas, né? Na igreja católica, isso costuma se dizer que os católicos não praticantes, né? Eu vejo esse católico não praticante trazendo para o nosso mundo, né, cristão evangélico, como aqueles membros desigrejados. É até um termo que as pessoas têm usado isso muito. E principalmente depois da pandemia, como a tecnologia, YouTube, redes sociais, as mídias sociais de uma forma geral, elas podem ser muito úteis, mas elas também podem ser muito prejudiciais, porque algumas pessoas acreditam que podem ser cristãos, podem ser igreja, eles podem ser cristãos, mas eles não vão gozar de toda a graça, de toda a bênção que eles têm, se eles não estiverem inseridos numa comunidade, se eles não tiverem comunhão com os irmãos. E se a gente estiver assistindo o culto somente pela internet, se a gente estiver assistindo ensinamentos, estudos somente pela internet, nós não estamos vivendo como igreja conforme a Bíblia nos ensina, conforme Deus nos ensina através da Bíblia. E qual o motivo disso, né, de todas essas questões que eu falei para vocês, né? Eu creio que o maior dos motivos é a falta de entendimento do que é ser igreja, do que realmente é ser igreja. Eu não estou falando que a pessoa não pode ser cristã, a pessoa pode ser convertida, pode amar a Deus, pode ter reconhecido sua situação como pecador, pode amar a Deus, reconhecer Jesus Cristo como seu único Salvador, mas ela deve ter comunhão com uma igreja, senão ela não entendeu o que é ser igreja. Quando Paulo escreve para a igreja de Coríntios, ele está escrevendo para uma igreja que justamente perdeu essa compreensão do que é ser igreja. Essa igreja é uma igreja que possuía muitos dons. A gente vê aqui nos primeiros capítulos de Coríntios que tinha pessoas muito sábias, tanto é que em alguns pontos Paulo sobe, vou falar para vocês, vocês sabem, vocês conhecem a palavra, vocês conhecem, vocês são pessoas inteligentes. Então é uma igreja que tinha muitos dons, mas ela tinha alguns graves problemas. E esses problemas relacionados à falta de entendimento do que é ser igreja. Havia divisões no começo da carta. Paulo fala sobre as divisões, aqueles que preferiam Paulo, aqueles que preferiam Pedro, aqueles que preferiam Apolo, aqueles que eram... Então isso estava causando divisões na igreja. Havia problemas de orgulho espiritual, comparação entre irmãos, havia problemas de relacionamento entre pessoas que não deveriam se relacionar. Isso era público e ninguém fazia nada. Nós podemos ver falta de amor, nós percebemos falta de amor nessa falta de ação da igreja em relação a essa situação. E era uma situação pública, porque fica claro aqui que eu tenho ouvido de muitos a situação em que você está vivendo, né?
Então, tudo isso demonstra falta de amor na igreja. E é claro para a gente que eles não tinham percebido o que realmente é ser igreja. Só que antes de corrigir esses problemas, Paulo também quer responder para aquela igreja, né? Porque essa carta foi escrita para a igreja de Coríntios. Paulo quer responder para aquela igreja, quer ensinar para aquela igreja o que é ser igreja. Quem nós somos como igreja? E a resposta dele nesse capítulo que nós lemos é: vocês são o corpo de Cristo. Mais uma vez, estou esquecendo de mudar. Vocês são o corpo de Cristo. E é isso que ele quer ensinar para a igreja. Como eu disse aqui no começo, o mundo nos ensina a buscar reconhecimento, buscar autonomia, buscar realizações pessoais. Porém, o Evangelho nos ensina que nós encontramos a nossa verdadeira identidade quando nós entendemos que pertencemos ao corpo de Cristo, pertencemos a Cristo e pertencemos ao corpo de Cristo. Fazer parte de uma igreja não é simplesmente fazer parte de um clube, de um local onde as pessoas se reúnem. É fazer parte do corpo de Cristo. A diferença da igreja para uma outra associação, um clube, ela deve ser, pelo menos no coração dos irmãos, no entendimento dos irmãos, uma coisa bem clara. Muitas pessoas se reúnem para formar clubes. Por exemplo, as pessoas gostam de ler. Os irmãos já devem ter ouvido falar que existem clubes de livros. Pessoas que gostam de literatura se reúnem com pessoas que gostam também de literatura e leem um livro e comentam aquele livro. Pessoas se reúnem para formar partidos políticos. Pessoas que têm a mesma ideologia, pessoas que pensam da mesma forma politicamente, se reúnem, montam uma organização ali e formam um partido político, né? Nós temos vários no nosso país, né? Nosso país tem uma série de partidos políticos, né? Pessoas se reúnem para formar clubes de esporte, pessoas que se organizam, gostam de jogar bola, jogar futebol, se organizam, formam ali um time ali, vão se organizando. Inclusive, em 1910, formaram o maior de todos os times aqui do Brasil, né? Em 1910. Ninguém concorda que é o Corinthians? Bom, acho que não, né? Pula essa parte, né? As pessoas podem se reunir para... O nosso irmão Zé Vitor gosta muito de pescar. Ele se reúne com pessoas que gostam também de pescar, se organizam ali, contribuem de uma certa forma ali e montam, organizam seus passeios, as suas pescas. Então, as pessoas, de uma forma geral, elas se organizam para fazer aquilo que elas gostam, né? Por que elas se organizam? Se organizam por afinidade, por interesses próprios, por afinidade, por ter os mesmos hobbies, por gostar das mesmas coisas. Mas o que a igreja é? A igreja se organiza por causa disso? Esse é o motivo de nós nos organizarmos, de nós nos organizarmos como igreja? O que significa ser o corpo de Cristo? O que é ser o corpo de Cristo? Porque Paulo fala aqui que nós somos o corpo de Cristo. E o que é ser o corpo de Cristo? Nós somos igual aos clubes que as pessoas se organizam, nós somos iguais às associações. Esse é o nosso objetivo. É algo que nós queremos, algo que nós gostamos, então nós nos ajuntamos para ali juntos nós estarmos nos ajudando. Esse é o nosso objetivo. O que é o corpo de Cristo? A Bíblia fala sobre, só para ficar claro, a Bíblia fala em algumas situações, ela cita o corpo, né? Em Colossenses ela cita o corpo, Colossenses 1, 22. Fala que agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Aqui, Paulo está falando exatamente do corpo físico de Jesus, que foi morto para que nós pudéssemos ser salvos, que era necessário que ele fosse morto e depois ressuscitasse para que nós fôssemos salvos. Tem também, isso não é o entendimento desse texto que a gente está lendo. Também ela fala, a carta de Coríntios fala que isto é o meu corpo que é partido por vós, no capítulo anterior aqui. É uma representação, é uma forma de representar que o corpo de Cristo está sendo partido. É uma forma de nós lembrarmos que Jesus foi morto pelos nossos pecados. Mas quando ele fala aqui sobre corpo, o que ele está querendo dizer? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que nós fomos chamados pelo Espírito. Foi o Espírito de Deus que nos juntou. Foi o Espírito de Deus que, presente em nossas vidas, que nos juntou para que nós pudéssemos ser o corpo de Cristo. Isso é muito diferente de qualquer situação que eu citei anteriormente, das formas de organização, associações, sindicatos ou partidos políticos, né?
Foi a partir do momento que nós aceitamos a nossa condição de pecador, a partir do momento que nós aceitamos... Júlio, vai mandando para mim que ele está falhando. Tá? A partir do momento que nós aceitamos que nós somos pecadores, que nós necessitamos de Jesus Cristo, o Espírito Santo que habita em nós, é Ele que nos insere nesse corpo, é Ele que nos coloca nesse corpo. O que eu quero dizer com isso? Todos nós que aceitamos essa condição, todos nós que somos o corpo de Cristo, temos o Espírito Santo em nosso coração. Nós somos direcionados, nós somos inseridos nesse corpo através do Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo que nos incorporou ao corpo de Cristo. No versículo 13, ele fala assim: Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Fomos todos batizados em um único Espírito, no Espírito Santo. E ele cita alguns exemplos aqui, quer judeus, quer gregos. Como os irmãos sabem, judeus eram aqueles que conheciam os ensinamentos judaicos, conheciam aqueles que seguiam a religião judaica, né? E quando ele fala em gregos, de quem que ele está falando? Dos gentios, aquelas pessoas que não tinham conhecimento das leis de Moisés, não tinham conhecimento da Torá. E o Espírito Santo, ele não discerne essas pessoas. Ele quer dizer aqui, tanto aquelas pessoas que conheciam a palavra, como as pessoas que se converteram ao cristianismo, as pessoas que aceitaram a sua situação de pecador e se converteram e se batizaram, é o mesmo Espírito para todas as pessoas. Não há diferenciação entre essas pessoas. Ele coloca também que tanto servos quanto escravos. E para aquela situação, para aquela condição, para aquela época, era uma situação muito diferente. Os escravos estavam aqui embaixo, tinha sua vida dominada pelos seus senhores. E haviam as pessoas que eram livres. Então era uma situação um degrau muito grande entre os escravos e as pessoas que eram livres. E Paulo está falando aqui para os coríntios que todas essas pessoas têm o mesmo Espírito. Todas essas pessoas diante de Deus estão no mesmo patamar. Eles são iguais, têm a mesma importância para Deus. Paulo deixa isso claro. Isso não é diferente aqui na nossa igreja, né? E na nossa igreja e em qualquer outra igreja, mas numa igreja que tem culturas diferentes, nossa igreja que é a Indonésia, é o mesmo Espírito que habita o coração dos nossos irmãos indonesianos, é o mesmo Espírito que habita o nosso coração brasileiro. O mesmo Espírito que habita o coração daqueles que são empresários, são o mesmo que habita o coração daqueles que são funcionários. O mesmo Espírito que habita o coração de pessoas mais idosas, pessoas da idade mais avançada, é o mesmo Espírito que habita aqueles convertidos de novos, inclusive pessoas adolescentes, crianças. Se ele se convenceu da condição de pecador e aceitou a Jesus como coração, é o mesmo Espírito que habita o nosso coração. E é isso que nos faz igreja. Não é nosso interesse por coisas em comum. É claro que isso nos traz coisas em comum. O que nós temos de principal interesse em comum? É conhecer a Deus, é louvar a Deus, é trabalhar na obra de Deus. Mas é isso que nos faz com que nós sejamos irmãos. É isso que nos faz o corpo de Cristo, né? Isso que nos diferencia de outras associações. É isso que nos diferencia de outras formas de organização que nós vemos no mundo. E no Efésios 4:3 fala que os cristãos são chamados a preservar a unidade. O versículo diz assim, o trecho do versículo fala assim: façam todo o esforço para preservar a unidade no Espírito. Isso é muito importante para o bom andamento da obra de Deus. Paulo está chamando, também Paulo aqui, agora para os Efésios, ele está chamando a atenção que essa unidade que foi criada pelo Espírito, ela deve ser preservada. Nós devemos entender que isso foi criado pelo Espírito e nós devemos esforçar para preservar essa unidade. Muitos e muitos ministérios, os irmãos devem conhecer, muitas igrejas que se formaram através de racha dentro de uma igreja. Pessoas que pensavam diferente, grupos que pensavam diferente. E a quantidade de igrejas é muito grande. Tanto é que a quantidade de igrejas evangélicas é muito grande. Eu não estou criticando nenhum tipo de igreja, mas eu estou chamando a atenção para as questões em que nós discordamos e nós forçamos a nossa opinião ao ponto de rachar a igreja, como estava acontecendo com a igreja de Coríntios aqui. Paulo chama a atenção justamente para isso.
a divergência entre eles era tão grande que estava iniciando um racha dentro da igreja de Corinto. Isso não é bom para a obra de Deus. Então, Paulo também chama atenção aqui para que essa unidade que foi criada pelo Espírito, ela seja preservada. Essa sensação de pertencimento, acho que ela é muito importante em relação aos dons, né? Nós não vamos falar aqui exatamente dos dons, especificamente dos dons, isso vai ser tratado nas próximas pregações pelo pastor Fernando, né? Mas essa questão do trabalho, da dedicação, de estarmos trabalhando no dia a dia, eu acho muito importante, né? Eu lembro quando as minhas filhas eram menores, né? Desde cedo eu sempre cobrei delas que elas fizessem algo em casa, algum trabalho. Não era escravizar os filhos, não era que passasse o tempo todo trabalhando, não era. E aí isso, os irmãos podem pensar que foi algo fácil, mas né, a Juliana está aí para nunca foi algo fácil, não. Sempre houve atritos entre eu e a Liliana e as meninas, né, em relação a isso. Mas qual que era o meu objetivo? É que elas entendessem que elas fazem parte de uma organização, no caso ali a nossa família. E todos têm que contribuir para o bom andamento da família. Todos têm a sua participação, todos usufruem dos benefícios da família. Então, elas têm que também entender que tem uma participação. E eram serviços pequenos, mas nós sempre tivemos problemas. Mas eu não culpo elas não, porque eu lembro quando eu era pequeno também, minha mãe passava serviço para mim, eu morei com a minha avó também, né? Minha avó cuidava da gente, ela passava serviço, eu sempre fui preguiçoso para serviço de casa. Era sempre um trabalho, fazer eu trabalhar, né? Dava trabalho fazer eu trabalhar, né? Eu lembro muito bem disso, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Eu creio que o sentimento de pertencimento facilita isso para a gente. Se a gente souber que eu pertenço a essa família, eu faço parte dessa família, então eu também tenho que contribuir com a minha parte. Eu também tenho que fazer a minha contribuição, eu tenho que colocar a minha contribuição aqui. Nem que seja uma pequena contribuição, né? E acho que isso é importante, eu creio que isso é importante também, esse sentimento de pertencimento, de que pertencemos ao corpo de Cristo no trabalho que nós executamos dentro da igreja. E não só executar, mas executar com excelência. Fazer com amor, fazer o trabalho com amor. E a gente vai avançando um pouquinho aqui, mas a gente vai tratar mais. Aqui eu estou tendendo a entrar nesse assunto, estudando o assunto, eu sempre tendi a entrar nos dons, em trabalhar, mas não foi isso que o pastor pediu para focar, né? Mas a gente vai tratando isso no decorrer do mês. E quem compreende que pertence ao corpo de Cristo, jamais viverá uma fé isolada, né? A gente não vai viver de forma isolada, como esse exemplo que eu dei no início, que pessoas que são cristãos, pessoas que se converteram, mas vivem através de redes sociais, assistem cultos através de redes sociais. Se você realmente entender o que é o ser o corpo de Cristo, o que é ser cristão, você jamais vai viver de forma isolada. Você vai entender os benefícios que tem viver em comunidade, apesar das dificuldades. Porque a gente pensa que na igreja não tem problema, nós temos problemas. Nós temos muitos problemas. E temos dificuldade. E eu creio que quanto mais próximo nós ficamos das pessoas, mais possibilidade de atrito nós teremos, né? Por isso que muitas pessoas se isolam, muitas pessoas preferem ficar distantes. Mas isso não é bom para o corpo de Cristo. Não é assim que Deus manda que a gente viva, né? Não é assim que Deus nos ordenou que a gente vivesse. Essa proximidade, ela pode, esses atritos que ocorrem por conta da proximidade, por conta de divergências, existe algo que pode estar acima disso, pode cobrir, pode resolver esses problemas. E Paulo deixa bem claro, durante essa carta que ele escreveu aos Coríntios, que é o amor que a gente tem pelo nosso próximo, que vai cobrir todos esses problemas, né? O pastor usa um termo que eu acho bem interessante, né, em relação a isso. Nós somos pecadores, né? Pecadores, né? A igreja são pessoas que pecaram, são salvos pela graça de Deus, mas são pessoas pecadores ainda, pessoas que magoam, pessoas que tratam os irmãos mal, pessoas que têm preguiça, pessoas que agem de forma que não é adequada. E agindo de forma não adequada, muitas vezes nós agimos com falta de amor com nossos irmãos, né? Nós somos iguais, nós somos diferentes, mas igualmente necessários. Pode mudar, por favor? Cada membro do corpo possui uma função distinta. E é importante a gente saber que nenhuma dessas funções, e quando eu falo em funções aqui, eu estou falando em dons que Deus te deu,
Nenhuma desses dons que você recebeu é acidental. Nenhum você recebeu por acaso. Deus distribui, a Bíblia fala que Deus distribui os dons segundo a sua perfeita vontade. Então você não é bom de cálculo por mera coincidência. Você não é bom de música porque seus genes ali se combinaram ali e você nasceu bom de música, né? Você não canta bem porque você obra do acaso. A Bíblia fala que tudo foi distribuído conforme a perfeita vontade de Deus. Então eu não sei quais são eu conheço os dons de algumas pessoas, né? Não conheço de todas as pessoas, mas com certeza todos nós aqui temos dons, todos nós aqui temos coisas que nós fazemos melhores. Isso nos beneficia muitas vezes na nossa vida, que nós temos na nossa vida fora do nosso trabalho, né? Nós podemos usar aqueles dons que nós recebemos no trabalho, mas não devemos deixar de usar os dons que Deus nos deu, principalmente dentro da igreja. Porque Deus nos dá dons e Ele vai cobrar esses dons que Ele nos deu. Por que você não usou esse dom que Ele te deu? Porque eu te dei esse dom, você podia usar na minha obra, por que você não usou esse dom? E todos nós temos dons, todos nós recebemos dons de Deus. Essa diversidade, então, fica claro no versículo 18 que é plano de Deus essa diversidade, não é obra do acaso. E imagina se todos cantassem, né? Imagina se todos aqui fossem bons de louvar, todos tivessem uma voz linda, né? Imagina o púlpito aqui ia ficar na hora do louvor, todo mundo aqui e não tinha ninguém. E na hora de pregar não tinha ninguém. Na hora de ensinar não teria ninguém. Não teria ninguém para operar a mesa de som, não teria ninguém para cuidar das mídias sociais, que o Young faz, não teria ninguém para cozinhar, não teria ninguém para fazer todos os outros serviços que a igreja precisa, né? Que a obra de Deus precisa que sejam feitas, né? É certo que alguns ministérios, alguns trabalhos na igreja, eles são mais desejados que outros. A gente vê que aparentemente é isso que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Alguns trabalhos que se destacam mais, alguns ministérios que se destacam mais, estavam sendo colocados como mais importantes do que outros, né? O povo de Coríntios, nossos irmãos de Coríntios, estavam considerando que alguns ministérios, não é claro aqui quais são, mas alguns ministérios eram mais importantes do que outros. Alguns dons, naturalmente, no nosso coração a gente destaca, né? Os dons geralmente são os ministérios que têm destaque, que as pessoas veem, que chamam mais atenção, que destacam mais, são os mais desejados por nós, né? Mas a Bíblia fala que esse texto de Coríntios fala claramente que todos são importantes para Deus, todos são igualmente importantes para Deus. O mundo valoriza posições, o mundo valoriza profissões mais do que outro, o mundo valoriza posições sociais mais do que outro, mas para Deus não existe essa diferenciação. Aquele que cuida de um ministério que ninguém sabe, que ninguém vê, muitas vezes ninguém sabe que existe aquele ministério dentro da igreja. Deus valoriza esse ministério tanto quanto aquele que prega, tanto quanto aquele que louva, tanto quanto aqueles ministérios que são mais aparentes para a igreja. Por isso, se você tem um ministério que não chama a atenção, pode ter certeza que Deus te vê da mesma forma que aqueles que estão à frente do púlpito, aqueles que estão pregando, aqueles que estão ensinando, aqueles que estão louvando. Todos têm importância, todos os membros têm importância. E Paulo usa isso de uma forma muito inteligente, de uma forma muito clara da gente entender, né? O nosso corpo, né? Todos os membros são importantes, né? Que eu saiba que ninguém tem nenhuma falta de nenhum membro, né? Ninguém tem nenhum problema com um membro, né? Não falta nenhum membro para ninguém, né? Mas com certeza vocês conhecem pessoas que não têm, talvez uma perna, talvez um braço, talvez alguma parte do corpo, ou falta visão, ou falta audição, e com certeza esse membro, ou a visão que falta para a pessoa, ou a audição, causa problema, ela tem dificuldades com isso, né? Eu trabalhei, quando eu era mais novo, eu trabalhava nessa empresa, mas a gente jogava bola, né? A gente se reunia para jogar bola, né? Jogar futebol, e a gente organizava, uma vez por semana a gente se organizava num campo que tinha dentro da empresa e jogava bola, e tinha uma pessoa que não tinha esses 3 dedos aqui. Esses 3 dedos ele cortou numa serra circular. Ele era carpinteiro e cortou esses 3 dedos numa serra circular. E essa pessoa também jogava bola, né? E os irmãos acreditam ou não, ele era goleiro. Esse homem era goleiro.
E a gente jogava bola. Até assim, ele levava isso na esportiva. Ele não tinha muito problema em relação a essa falta. O pessoal até apelidou ele de 21. Não sei se os irmãos lembram de uma propaganda que tinha, fazia 21, faz um 21, né? Me parece... Mas assim, eu falo isso porque ele levava isso na esportiva. Ele não se incomodava com isso. Ele mesmo achava graça nessa condição, né? Mas o que eu queria dizer é que ele era goleiro, né? E ele era muito bom no gol, mas de vez em quando a bola vinha justamente nesse ponto aqui, ela passava por aqui, né? Porque ele não tinha esse ponto, ele não conseguia segurar a bola, né? Eu estou dizendo isso porque todos os membros, apesar dele não se importar com isso, ele levar isso na esportiva, já não se incomodar com isso, esses membros faziam falta para ele em alguma situação da vida dele. Em alguma situação, e com certeza não era só jogando futebol, né? Várias situações que ele passava na vida dele, com certeza esses membros que faltavam faziam falta na vida dele. Assim também é a igreja. A igreja, por que Deus nos criou dessa forma, dessa diversidade? Porque todos têm a sua função. E se você não está executando a sua função, se você não está usando o dom que Deus te deu na igreja, alguma área está deficiente. Alguma área que precisa ser trabalhada não está sendo trabalhada. Deus deu dom a todos nós, irmãos. Todos nós. Não tem nenhum de nós aqui que não tenha um dom. Eu duvido que você não lembre de alguma coisa que você faz bem, que você possa usar na obra de Deus, em favor do crescimento da obra de Deus. E, com certeza, esse dom que você está deixando de usar está fazendo falta na obra de Deus. Alguma área na igreja que você participa está deficiente porque você não está usando o seu dom. Em relação à comparação, é importante a gente pensar que Deus não vai nos cobrar os dons que Ele deu para os irmãos. Deus não vai cobrar de mim que eu cante perfeitamente, porque eu canto mal, e eu de vez em quando até desafino aqui, a Liliana dá um toque em mim para eu cantar mais baixo, que eu desafino. Deus não vai cobrar de mim que eu cante bem. Deus não vai cobrar de mim que eu seja um músico perfeito, porque eu não tenho esse dom. Mas os dons que Ele me deu, Ele vai cobrar. Então a gente precisa estar atento a isso. Não ficar de olho no que os irmãos fazem bem, mas estar atento, perguntar para Deus. Eu creio que todos nós sabemos, isso aí nós sabemos o que nós fazemos bem. O que eu posso fazer, o que eu faço de melhor, o que eu sei fazer bem. O que eu posso fazer para trabalhar na obra do Senhor, para contribuir para que, com o nosso principal objetivo, que é conhecer a Deus e fazer com que Deus seja conhecido pelas pessoas, pelo mundo. O que eu posso fazer para contribuir na obra de Deus? Que parte do corpo de Cristo eu sou? O que eu tenho que fazer para que aquela área não fique deficiente? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer para nós. Então, fechando essa... Estamos no 2, viu? Aí pode encerrar. Fechando essa parte, a diversidade dos dons, ela é dada pelo próprio Deus, né? E ela enriquece a obra de Deus, ela enriquece o corpo de Cristo. E uma questão que eu acho que é importante a gente destacar também, que nós somos chamados a cuidar um dos outros. Paulo cita em todo momento, aqui se a gente lê essa carta, Paulo chama a atenção dos coríntios, mas ele sempre deixa claro a questão do amor uns com os outros. Paulo deixa isso muito claro, e sempre o motivo, a motivação para que a gente haja de forma que muitas vezes até nos prejudica, é o amor ao nosso próximo, é o amor aos nossos irmãos. E a gente tem que entender que o corpo de Cristo não é só uma figura ilustrativa, não é só uma forma de linguagem, é realmente uma realidade espiritual que Deus criou para a gente ver, é uma forma que Deus criou para a gente ver. Nós vivemos aqui de forma humana, nós reunimos fisicamente, porque é a forma que nós podemos nos reunir. Mas o corpo de Cristo é algo espiritual que Deus criou para que a gente vivesse. E dentro dessa questão, é importante destacar algumas questões, né? A sensação de pertencimento ao corpo de Cristo tem que deixar claro que quando uma parte do corpo sofre, a outra parte do corpo sofre também. Vocês já tiveram cutícula inflamada? Acho que todos já tiveram, né? É uma coisa tão insignificante, né? Mas incomoda demais, né? Incomoda o corpo todo, né? Uma unha encravada, dor de dente. Quem já não teve dor de dente? Coisas pequenas, num só membro, né? Um corte na mão. Qualquer parte do seu corpo que estiver sofrendo, é impossível dizer que somente o seu dedo cortado vai sofrer. É impossível dizer que somente, se você está com dor de cabeça, somente a sua cabeça vai sofrer. O resto do corpo não está sentindo nada. Apesar da dor ser na cabeça, todo o corpo o sofre.
E Paulo faz essa comparação, ele quer que a gente perceba isso. Nós somos realmente um corpo de Cristo? Nós estamos sofrendo quando os nossos irmãos sofrem? Nós estamos nos alegrando quando os nossos irmãos nos alegram? Nós temos passado, como o Guilherme falou, por situações de dificuldades, situações de perda, situações de tristeza. E creio que esse é um momento para demonstrarmos o nosso amor para com os nossos irmãos, né? Eu tenho visto isso na nossa igreja, eu tenho visto essa demonstração de amor, essa demonstração de dor com a dor do nosso irmão, com a perda do nosso irmão. Eu tenho visto isso. As minhas filhas falavam que eu gosto de velório, né? Elas usavam esse termo, né? Mas por quê? Assim, deixa eu explicar para os irmãos, né? Não que eu goste, mas eu creio que o momento da perda, muitas vezes eu não conhecia, um pai de um amigo faleceu. Mas é um momento que a gente precisa demonstrar amor para com aquelas pessoas que nós conhecemos. Eu não conhecia o pai do meu amigo, mas eu ia ao velório, ia ao enterro, demonstrando amor a ele, demonstrando uma solidariedade a ele, que é um momento que nós estamos numa situação mais delicada, um momento de dor para nós. Então não é porque eu não conhecia a pessoa que faleceu, mas eu ia pela pessoa que eu conhecia, que era um ente querido daquela pessoa que faleceu. E é uma forma de nós demonstrarmos amor. Mas também é uma forma de demonstrarmos amor, nós nos alegrarmos com as alegrias dos nossos irmãos. Nós nos alegrarmos quando os irmãos casam. Momentos de felicidade. Quando os nossos irmãos completam mais um ano de vida debaixo da graça do Senhor. É um momento de agradecermos ao Senhor pela vida daquela pessoa, porque Deus concedeu mais um ano de vida. Momentos em que as pessoas... nascimento de filhos, né? E de netos, né? Que tem nascido muito agora ultimamente para mim. Tem nascido bastante neto. São momentos da gente se alegrar junto com os irmãos. Isso demonstra que fazemos parte do mesmo corpo. Isso demonstra que nós estamos inseridos, que nós entendemos o que é ser corpo de Cristo. Paulo chama a atenção dos coríntios ali em algumas questões, né, antes desse capítulo que nós estamos lendo. Mas ele fala de como expressar amor, né? E no capítulo 10 ele fala, inclusive no capítulo 10, no versículo 23, ele fala sobre questões que a gente pode fazer, que nos é permitido, mas nós deixarmos de fazer para que outras pessoas não sejam prejudicadas. Então ele fala, inclusive, de eu deixar de fazer algo, não porque é errado, não porque é pecado, mas porque o meu irmão, que não tem um entendimento completo dessa questão, ele pode ser prejudicado com isso. Então olha o que Paulo está dizendo para a gente fazer. Olha, você deixa de fazer algo que é bom para você, deixa de fazer algo que você gostaria de fazer, para que o seu irmão não seja prejudicado. Então Paulo, mais uma vez, chama atenção em relação ao amor. E no capítulo 11 ele chama atenção em relação a isso, no capítulo que fala sobre a ceia do Senhor. No início ele fala sobre a questão dos irmãos que não estavam amando. E ele deixa claro onde a questão que ele quer tocar, onde não estava a falta de amor dos irmãos. Ele fala que pessoas, na ceia do Senhor, que era algo diferente do que a gente faz hoje em dia, nós não conseguimos fazer durante o culto uma ceia realmente, uma refeição juntos. Mas a ceia do Senhor era algo que a igreja fazia refeições juntos. Não era como nós fazemos hoje aqui. Por causa de várias questões, nós fazemos só uma representação com um pequeno pedaço de pão e um pequeno copo de vinho. Mas a ceia era realizada com a igreja comendo junto. E Paulo chama a atenção que algumas pessoas comiam antes que outros chegassem. Então muitas pessoas saíam cheias, comiam tudo. Muitas pessoas se embebedavam de tanto vinho que tomavam e outras pessoas saíam com fome. Então ele chama a atenção, onde está o amor de vocês? Se você, seu irmão, o seu corpo, o seu próprio, como você pode considerar que essa pessoa é o seu próprio corpo, se você come para se satisfazer e não está nem um pouquinho preocupado no outro irmão que vai ficar com fome, que não vai ter comida? Eu acho que isso é uma questão que nós podemos pensar também, né? Será que na hora que eu estou almoçando, será que na hora que eu estou pegando o meu prato ali, eu percebi se todo mundo já comeu? Eu estou lá na fila pela segunda vez para pegar lá aqueles pedaços de frango bonito. Todo mundo já comeu? Será que tem alguém que está lá em cima fazendo reunião, alguém que está cuidando do som, organizando a igreja, limpando, fechando a igreja? Será que essas pessoas já almoçaram? Como que eu posso dizer que eu amo o meu irmão se eu não estou preocupado se o meu irmão vai ficar com fome? Ou se ele vai comer coisas, a sobra da comida?
Isso também é uma demonstração de amor. É uma forma de demonstrar amor. Eu me preocupar com o meu irmão. Meu irmão já almoçou? Meu irmão também vai ficar vai poder pegar um pedaço do frango que ele gosta ou vai sobrar só as migalhas para ele? É uma forma de demonstrar amor. São pequenas formas que nós temos que avaliar em nosso coração se nós realmente estamos entendendo o que é o corpo de Cristo, que todos nós fazemos parte de um só corpo. Somos simplesmente membros diferentes. Como eu falei, a questão da sensação, de saber que eu pertenço a esse corpo, nos traz um sentimento nos traz uma maturidade, né? Nos traz um compromisso, de entender que nós temos compromissos para com o corpo de Cristo. Seja na realização dos nossos dons, utilizando os nossos dons, né, na igreja, seja cuidando dos irmãos, seja amando os nossos irmãos, né? E eu sei que amar nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Uma definição, é difícil definir o amor, mas uma definição que eu gosto muito do amor, e para mim é muito bíblica, é que o amor é uma escolha. A gente escolhe amar. Nem todo mundo é fácil amar. Tem umas pessoas que nós temos mais afinidades, temos mais proximidades. Tem algumas pessoas que pisam no nosso calo. Tem. Mas a Bíblia em nenhum momento fala que nós temos que amar só pessoas que nós temos afinidade. Nós temos que amar a todos. A Bíblia é clara nisso, que nós temos que amar todos. Não somente aquelas pessoas que conversam comigo, não somente aquelas pessoas que têm a idade parecida comigo, não somente aquelas pessoas que gostam das mesmas coisas que eu gosto. Nós somos o corpo de Cristo, nós temos que amar a todos. Não somente aquelas pessoas que nós temos facilidade em amar. Isso fica mais fácil quando você vê isso como um mandamento e uma escolha. Não é algo que nós temos, é um opcional para o cristão. Amar é um mandamento de Deus. E se você vê isso como uma escolha, eu escolho amar meu irmão. Isso fica mais fácil de enxergar. Não enxergue isso como um sentimento. Inclusive João fala que, uma das cartas, na primeira carta de João, ele fala que aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. Ele compara a morte, claro que ele não está falando de uma morte física, né? Mas para dar um entendimento o que a falta de amor causa, ele fala que aquele que não ama o seu irmão permanece na morte, né? Ele é um assassino, né? Porque ele permanece na morte, aquele que não ama o seu irmão. João usa isso para deixar claro que o quanto é importante o amor dentro da igreja. Pode mudar? Não? Indo para o final, para as lições preciosas. Pode para a primeira. A nossa identidade em Cristo é mais importante do que a nossa individualidade. Como nós falamos aqui, para o mundo, a individualidade é importante, eu ter as minhas vantagens é importante, eu conseguir aquilo que eu quero é importante, mas como corpo de Cristo, se nós temos consciência do que é ser corpo de Cristo, de que foi o Espírito Santo de Deus que nos formou como corpo de Cristo, Ele é o responsável por formar o corpo de Cristo. Quando nós temos essa visão, quando nós temos esse entendimento, nós deixamos a nossa individualidade de lado. Nós deixamos, como eu disse aqui, inclusive coisas que não são pecados, não me são proibidas, mas eu posso prejudicar o meu irmão se eu estiver agindo dessa forma. Então eu deixo de fazer algo para que meu irmão não seja prejudicado. Então eu deixo a minha individualidade de lado para poder beneficiar o corpo de Cristo. Deus não procura comparação, mas fidelidade. Deus não procura que você se compare ao irmão que faz tem um ministério e executa muito bem. Deus não quer isso da nossa parte. E Deus não quer nem que a gente deseje outros ministérios que a gente não tem o dom, mas também Deus não quer que a gente considere o nosso ministério, o nosso dom, aquilo que Ele nos deu, menor que os outros. Deus quer que nós façamos aquilo que Ele nos entregou com fidelidade, façamos aquilo que Ele nos entregou com amor, façamos aquilo que Ele nos entregou com excelência. E excelência não é fazer melhor que todo mundo, excelência é eu fazer o melhor que eu puder com o recurso que eu tenho. Muitas vezes eu não tenho todos os recursos, nem o conhecimento eu tenho, nem a habilidade eu tenho,
mas é fazer o melhor possível. É realmente eu me empenhar para fazer o melhor, porque eu quero fazer com amor, porque eu quero fazer o melhor que eu posso. Não vai ser o melhor que qualquer um poderia fazer, pode ser que algumas pessoas fariam melhor, mas é o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho, conhecimento, habilidades. Isso é excelência, né? E é isso que Deus quer. Uma igreja saudável cresce quando seus membros vivem como uma verdadeira família. Então, uma igreja saudável, ela cresce, ela vai realmente realizar a obra de Deus, ela vai cumprir a missão de levar o evangelho, de conhecer a Deus e fazer com que Deus seja conhecido ao mundo, se ela age como família, se ela deixa a sua individualidade de lado, se ela deixa aquilo que beneficia somente a ela de lado, ao pessoal de lado, mas ela está de olho qual a missão que Deus nos entregou como igreja. Pode ir. O corpo de Cristo, para encerrar, o corpo de Cristo é formado pelo Espírito, né, pensando em tudo que a gente viu hoje, nessas 3 questões, né, nas 3 lições que nós vimos. Né. O corpo ele é formado pelo Espírito Santo, nós temos que ter consciência disso. Ele é enriquecido pela diversidade, então as diferenças que tem entre nós, eles enriquecem o corpo de Cristo. E ele é fortalecido pelo cuidado mútuo, que a gente entende aqui como o amor que nós temos uns pelos com os outros. E, para encerrar, nós somos um só corpo porque somos unidos pelo Espírito. Somos diferentes porque Deus assim nos criou. E somos chamados a cuidar um dos outros porque pertencemos a Cristo. Que o Senhor nos conceda a graça de viver essa realidade todos os dias, para que nossa igreja floresça na unidade, na diversidade e no amor, refletindo ao mundo a beleza do corpo de Cristo. Amém? Vamos orar? Pai amado, queremos te agradecer pela tua palavra, Pai. Queremos te agradecer porque o Senhor fala aos nossos corações, Pai. E também queremos te agradecer, ó Pai amado, porque o Senhor nos deu um lugar, ó Pai amado, no corpo de Cristo, ó Pai amado. Pai, te agradecemos porque o Senhor nos deu irmãos. Pai, sabemos que muitas vezes nós temos dificuldades, ó Pai amado, de relacionamento. Muitas vezes temos dificuldades de convivência, Pai. Mas cremos, ó Pai amado, que a tua igreja, Pai, foi criada pelo teu Espírito que habita em nossos corações, Pai amado. E pedimos a Ti, ó Pai amado, que o Senhor possa nos direcionar, ó Pai amado, possa realmente transformar os nossos corações, ó Pai amado, quando nós não estivermos vivendo de acordo com a tua vontade, ó Pai. Que possamos entender, ó Pai amado, que o nosso propósito aqui não é individual, Pai. O nosso propósito aqui é viver como igreja para glorificar Teu santo nome, ó Pai. Que possamos entender, ó Pai amado, que os dons que o Senhor nos deu são para usar na Tua obra, Pai, para glorificar Teu santo nome, para levar o Teu evangelho, Pai. E que possamos, ó Pai amado, não ser negligentes, ó Pai amado, em relação ao nosso amor, em relação ao amor aos nossos irmãos, ó Pai amado. Que possamos estar atentos, ó Pai, a isso, ó Pai amado, e que esse amor, ó Pai amado, possa ser um exemplo, ó Pai amado. O mundo possa ver o amor de Cristo através do nosso amor, ó Pai amado, com os nossos irmãos, Pai. Pedimos a Ti que transforme os nossos corações, Pai. Cuida dos nossos corações, que nós possamos realmente viver, ó Pai amado, a igreja que o Senhor projetou para que vivesse aqui na terra, para que Seu nome fosse glorificado, Pai. Em nome de Jesus, amém.